Olá, o artigo que eu escolhi para apresentar se chama É Pau, é Pedra. Sua publicação. Ele é uma publicação da revista de Divulgação Científica da FABESP e ele foi feito pela jornalista de ciência Maria Guimarães. Ele tem um intuito de divulgação científica. Não é em si um artigo para uma revista científica, mas todos os dados são científicos. Durante o texto, a autora cita diversos trabalhos e também adiciona falas dos pesquisadores da área. É, Eles são Robson Caprese, Francine Cusabo, Rosemary Ron Davis, Tatiane Maria Vieira Tavares, Rodrigo Neregato e Rafael Faria. Acerca do conteúdo científico. Sobre a petrificação. Antes de tudo, eu escolhi falar sobre isso porque o texto é sobre planta, mas o que circunda ele, já que é sobre fóssil. Nesse é um tipo de fossilização, é a petrificação. A petrificação é um dos tipos de fossilização e ela ocorre graças à combinação de dois processos. A permineralização, que é quando o sedimento ele completa as cavidades do ser vivo, normalmente o silício, pode ser cálcio, ferro, alguns diversos, e ele vai preencher. E alguns fósseis, inclusive, param nessa parte e não tem a seguinte. E em seguida vem a substituição, como o nome já diz, é a substituição do componente orgânico pelos minerais. Assim, isso vai desde um nível microscópico, celular. Então, vai ser substituído por componentes minerais e fazendo uma réplica idêntica da estrutura biológica. Ele, obviamente, ele preserva muitos detalhes. E existem dois tipos, que é a silicificação e a piritização. O primeiro é com silício, o segundo acontece com ferro e enxofre. Nesse caso do artigo, é sobre silicificação e eu explicarei sobre ele agora, que para ele ocorrer tem algumas condições. O pH tem que ser ligeiramente ácido, de básico a ligeiramente ácido, além da pressão e temperaturas similares a locais sedimentares rasos. Também ele vai acontecer em dois locais, no fundo de deltas ou em deltas de rios, ou em locais que embaixo de um espaço lava vulcânica, porque são locais ricos em silício, a lava e a água durante o sedimento dos rios. Normalmente os fósseis são encontrados nessas áreas, essa característica. Eu esqueci de falar que ele é capaz de fazer estruturas anatômicas em 3D, porque algumas outras formas de fossilização são apenas 2D, que tem mais clássico de moldes, que tem apenas um lado do ser vivo. Isso às vezes não dá para você comparar bem entre peças, para saber se é o mesmo ou não, ou se com outro já identificado. Aqui é só uma ilustração sobre dividir a Terra entre estados, apesar de existir mais fases geológicas do que isso, dos continentes. Mas o foco aqui é a Gondwana, que é o que vai citar por vezes no artigo, que é aqui, esse do meio aqui. Também a Laurásia, certa parte fala do que vem depois, tá? Que é a Euramérica. Sobre as samambaias nesse artigo. Rosemary Rondeus, da Unesp, ela disse que esperava encontrar muitas semelhanças entre os fósseis da bacia do Parnaíba, no Nordeste, e os achados da bacia do Paraná, no Sudeste, mas apenas as samambaias eram semelhantes. Tatiana Tavares escreveu a anatomia
do caule e folhas petrificadas. Os materiais pertenciam a dois gêneros, Psarônios e Tietéia. As folhas foram descritas como uma nova espécie. Devo atentar a falar que esse local que eles trabalharam é em Tocantins, Monumento Natural das Aves Petrificadas de Tocantins. Estava dizendo, as folhas que eles que acharam foram descritas como uma nova espécie. Elas eram muito mais espessas que as folhas das samambaias atuais. Como Tavares diz, as características têm tudo a ver com as condições ambientais. A lâmina foliar espessa protegia as estruturas reprodutivas e também evitava a perda excessiva de água, uma vez que o ambiente era árido, semiárido, e dependia do curso da água a margem onde crescia, porque como os samambaias precisam da água, pelo menos durante sua reprodução, elas estavam ali em volta do delta do rio. Inclusive, isso é muito importante para a quantidade de fósseis de samambaias que foram encontrados. Como eu disse lá atrás, um dos locais que precisam estar para acontecer a silicificação em deltas de rios ou no fundo. Já o trabalho do Rodrigo Neragato é com esfenófilos. E eu não disse lá atrás, mas esses pesquisadores, eles são da equipe da Rosemary, são orientados por ela. E ele descreveu 5 novas espécies de artropíteas dentro de 2 tipos anatômicos distintos. Medula grande, que indica que vivia perto do rio, e outra com caule mais suculento, que deveria permitir maior resistência para a planta viver um pouco longe dos rios. Capacidade inesperada de viver em locais secos. Capacidade inesperada de viver em locais secos porque as esfenófitas se esperam que elas vivam em locais ou alagados ou próximo da água. Hoje em dia só existe um grupo de esfenófitas, que são os cavalinhos. Eram maiores do que se acreditava. Ele possuía exemplares de diâmetro de 3 metros que não eram uma planta inteira, não era um caule inteiro, não representava o caule inteiro, e ele tinha 3 metros. E um exemplar possui raízes ligadas diretamente ao tronco, quer dizer que não eram rizomas que as possuem. E melhor absorção da água além da situação que rizomas não conseguiriam. Que como diz 3 metros, um rizoma num solo seco não conseguiria sustentar. E nem conseguiria nutrição suficiente, porque não seria tão profundo no solo a penetração dessas raízes. Aqui exemplares de fósseis de esfenófitas. E aqui só que eu peguei fotos apenas de caule. Eu não achei da raiz. E ele não fala especificamente da folha em si. Nessa parte aqui eu preferi pegar apenas o caule. Gimo nas pernas. Dominavam a superfície longe dos rios. Poucos desses fósseis. E volto naquilo que eu disse, porque o necessário para acontecer a silicificação eram perto dos rios. Ou locais vulcânicos, que não ocorria tanta genilação em rios vulcânicos. Então acontecia que não tem muitos registros, porque elas ficavam distantes da água e acabavam também se decompondo rápido demais. E
e medula com canais que representavam a adaptação ao clima seco. Outro ponto, com outra planta demonstrando que o clima no local era seco, bastante seco, e cruzava estrigendo nas pernas, que eu esqueci de falar que essa parte já não é mais. Aqui tem um fóssil, que esse é a fóssil de mesmo, de samambaia, e outro tronco de gimnosperma. Ecologia de gimnospermas. Semelhanças entre a flora de Gondwana e da Euroamérica foram notadas. Tocantins antes, lá quando era aqui formado como Tocantins, Tocantins entra no limite entre os continentes. Local Tocantins hoje, né? Rafael Faria fez estudo detalhado da madeira dessas gimnospermas usando microscopia de luz e de varredura. Ele encontrou hifas de fungos nas amostras, podendo indicar um colapso no ecossistema local da época, porque se tinha hifas presentes assim, e a ponto de serem fossilizadas, porque tinham muitas. Então tinha algum problema ali que estava causando, tendo tantos fungos, tantos decompositores. Aqui é a imagem de tronco de gimnospermas. Estudos sugerem que essas plantas eram perenes, que elas não perdiam suas folhas ou não significativamente durante o inverno. Contudo, na formação de teresina. Já em Irati, possuem plantas de camadas mais profundas, mais antigas, e abrigavam maior proporção de aves decidas que perdiam as folhas no inverno. Que quanto mais, como já se sabe, quanto mais profundo, as rochas são mais antigas e o tempo geológico é mais antigo. Então, fósseis mais fundos são mais antigos. Já Robson Capelli teve como tema doutorado em ecologia da atual área que hoje é Tocantins. Desculpa, eu esqueci de falar, mas a área central é Tocantins, como eu disse, mas às vezes eles citam áreas de outros locais, como exemplo, com comparação. Capelli diz que se concentrou na ecologia do lugar e na anatomia das plantas, o que difere de seus colegas que tinham como base a anatomia. Dados indicam que a região era muito plana e com regimes de chuvas similares às monções da Índia. Monções são um evento de ventos que acontecem. Ventos que sopram da área mais fria para mais quentes e assim uma mudança brusca também da temperatura, onde o ar em cima fica mais quente que a terra e causa muita chuva, muito alagamento e entre esses períodos é de seca. Inclusive na Índia eles usam, eu vejo esse período para plantar arroz, que arroz é uma planta natural de locais alagados. E no inverno é muito seco a região, então eles não conseguem plantar. E por isso que são similares. Porque chovia muito lá nesse local do Tocantins e era um local muito plano. Então e chovia e depois parava e ficava seco no, como eu dito antes, que era árido, semiárido, um ambiente desértico em certas partes. A enxurrada derrubava os caules e os transportavam para a mesma região onde eram soterrados de areia. E normalmente eram regiões próximas, eu não coloquei que escrevi bem, e assim facilitava, porque a areia normalmente é comum, principalmente daquela areia contém silício, e com a água que precisa estar cobrindo a matéria orgânica, se uma planta ou um animal, que se dava a
acidificação, porque precisa da água para que fique menos oxigenado o local, para ter menos decompositores e assim acelerar a composição, porque e também a água acelera a silicificação. Precisa do balanço, porque senão se decompor. A decomposição fosse mais rápida, não ia ter fósforo. Não se sabe sobre a frequência dessas chuvas, mas entre elas o clima era quase desértico, como eu disse antes. A coisa não tem nada que indique, até agora não acharam essa frequência. Através das plantas pode-se estipular como eram os rios da região, se eles eram caudalosos, lentos, largos, estreitos. E tem um conflito com hipóteses geólogos, porque os geólogos dizem que nessa área deveria ser como similar com as dunas do Maranhão, mas por acaso as dunas do Maranhão tem samambaia, então provavelmente eles estão errados. Desculpa. Aqui é uma foto que eu tirei do artigo. A foto apresenta fileiras paralelas de restos de traços de caules fossilizadas. Isso pode indicar o trajeto do rio Daia. Considerações finais. Tocantins é uma área muito importante para a paleontologia, porque as características que eu disse são muito particulares e na maior parte dos sítios do Brasil não tem como dizer, condições que, que consigam tais fósseis em 3D, com tão ricos em detalhes. Então isso é muito importante para a paleontologia, independente também da área da paleontologia, animal, vegetal, e ameaça de preservação histórica e dificuldades para a pesquisa. Essa dificuldade de preservação da história é sobre o contrabando de fósseis que acontece no Brasil. Ainda mais nessas regiões são tão ricas que qualquer pessoa que esteja passando lá minimamente atento consegue encontrar algum fóssil e acaba vendendo. E a dificuldade da pesquisa é que as leis são tão rígidas e a regulamentação é tão rígida para tentar impedir esse contrabando, que acaba não conseguindo tão efetivamente, que dificulta a pesquisa. E também que, por exemplo, plantas você precisa fazer lâminas, então você vai precisar de alguma amostra, você vai precisar deteriorar. Querendo ou não, mesmo que seja por ganho científico, você vai perder parte da amostra. E as regras são muito difíceis de passar isso, de conseguir autorização para você alterar um fóssil. Então, quando é alguma estrutura que não precisa chegar a análise microscópica, precisa tirar um pedaço, é até menos trabalhoso para conseguir essa licença. E já o pau-pedra. Isso é porque, com os pesquisadores, um fazendeiro ligou para ele oferecendo o pau-pedra que ele tem, que eles tinham lá, que nada mais é que são fósseis de plantas petrificadas. É isso. Obrigado.